Fala, meu aluno! Voltamos aqui em mais uma aula, agora com resoluções de questões da parte de Sociologia. Você vai ver o que vai cair na sua prova e vai conseguir acertar os principais conceitos dela, tá certo? Vamos lá. Sociologia, questões, vamos embora. Primeira questão, meu aluno, vamos embora. 2021, em Paraíba, oficial combatente. Vamos lá. Ainda no século XIX, a recém-fundada disciplina de Sociologia ocupou-se de fenômenos sociais que ganhavam maior expressão no contexto da modernidade. Marx e Durkheim, como eu sempre falo, são os mais importantes sociólogos. Eu disse, Marx e Durkheim foram dois intelectuais que refletiram sobre a complexidade do fenômeno criminal e contribuíram para a elaboração de um conceito sociológico de crime. Vamos embora. A respeito da perspectiva desses intelectuais, é correto afirmar que, alternativa A, para ambos, as forças sociais eram mais significativas para a ocorrência do ato criminoso do que os motivos individuais. Olha, meu aluno, é uma alternativa bem interessante essa, tá certo? A gente, como tem alternativa de múltipla escolha, tem que ter cuidado, porque às vezes tem uma questão, alternativa mais correta que outra, ou mais errada, mas aqui é um ponto interessante porque, de certa forma, é verdade, certo? Para Durkheim, as forças sociais eram mais importantes para a ocorrência de um crime, porque, para ele, o indivíduo ele cometia um crime impelido por forças externas. Novamente, eu repito, sempre gosto de frisar isso nas minhas aulas. Sua opinião pessoal, guarde e preste atenção. Para Durkheim, o indivíduo ele cometia crimes por forças externas, seja pobreza, fome, a falta de uma renda, de um trabalho estável, de uma moradia, certo? Não era uma questão intrínseca a ele, mas sim extrínseca, ou seja, meu aluno, externa a ele. Já para Marx, qual era o culpado do crime? O capitalismo. É isso, meu aluno. Marx culpa tudo no capitalismo. Ah, choveu, capitalismo. Crime, capitalismo. Grave isso para sua prova. Algum problema, gripe, ou é o mercado. Ah, algum problema, câncer, é o mercado. Para Marx, o culpado das crises sociais é o mercado, é o capitalismo, é o livre mercado. Certo? Então fixe nisso. E, se eu estou falando de livre mercado, de comércio, de um sistema financeiro e monetário, logo são forças sociais e não individuais. Parece correto, vamos analisar uma por uma, tá certo? Vamos lá. Alternativa B. Para Durkheim, o crime estava vinculado ao aparato estrutural e, presta atenção, ideológico do Estado moderno. Meu aluno, quem critica o Estado moderno, o aparato tecnológico moderno, capitalista, monopolial, questão dos monopólios, Marx, não Durkheim, tá certo? Essa questão vai estar no seu material também, trate de ter ele em mãos. Você vai riscar essa parte do Durkheim e colocar Marx. Marx acredita nisso, tá certo? Nesse ponto que o aparato moderno é o responsável por criar o ato criminoso. O indivíduo ele rouba, ele termina furtando para se alimentar, para lutar contra essas ingerências do mundo moderno, do capitalismo cruel, capitalismo estrutural, capitalismo tardio, hoje a gente tem nessa fase dele, tá certo? Alternativa C, para ambos, vamos lá. O sentimento moral, a gente já falou sobre a questão de moral, né, minha gente? Moral é algo mais intrínseco ao indivíduo, mais interno. Aquela noção de certo e errado, mais individual. O sentimento moral era o critério para definir o que era ou deixava de ser crime em qualquer sociedade, meu aluno, de forma alguma. Eu já falei para você, para Durkheim, sobretudo para ele, o que define se um ato vai ser criminoso ou não? Aquele termo, consciência coletiva. Entenda que o que forma se um ato é imoral ou moral na sociedade, para Durkheim, certo? É se a média das pessoas concordam com aquilo, e não numa coisa individual, relativa à moral. Por exemplo, eu vou ali, coisa simples, uma infração administrativa simples. Eu vou furar o sinal vermelho, o semáforo vermelho aqui, mas por que eu fiz isso? Porque eu decidi que posso fazer isso. E que não é nenhum tipo de infração administrativa. Isso existe, meu aluno? De forma alguma, certo? Eu estou tentando tornar mais fácil a entender esse tipo de questão, porque não pode, não é um sentimento moral intrínseco ao indivíduo que define se um ato vai ser certo ou errado para ele, mas sim uma consciência coletiva do pensamento da média das pessoas. A próxima, na D, para Marx, o crime era um produto da consciência coletiva, eu acabei de falar. Consciência coletiva é para Durkheim. A D está errada. Risca Marx, coloca Durkheim. Mas vamos continuar a leitura. Que convencionava padrões de comportamento. Novamente, Durkheim acredita nisso, não Marx. Marx, o crime era resultado do aparato moderno do capitalismo. E ambos, o crime era um desvio de conduta
e a manifestação de uma patologia natural. Caramba, absurdo isso, tá certo? Mas, por curiosidade, meu aluno, dentro da criminologia, o pessoal da área de direito já deve ter visto isso, existe um cientista que crê nessa situação, chamado de Cesare Lombroso. Para ele, existiam formas étnicas e corporais, e também de questão anatômica e morfológica do indivíduo, que definia se ele ia ser um criminoso ou não. Isso até hoje, o Museu do Lombroso, o Museu Cesare Lombroso, é que existem formas físicas lá, feitas em argilas, do que seriam padrões criminosos para ele. O indivíduo ele vai ter um tipo de rosto mais quadrado, vai ter um tipo de etnia que é condizente para ele com um comportamento criminoso, um tipo de orelha, de lábio, de nariz, de forma de olho. E também, no caso, se o seu pai fosse criminoso, o filho ele provavelmente seria. Isso são padrões que Cesare Lombroso acreditava. E que o crime era uma patologia natural, ou seja, você nasceu criminoso. Existia a forma de identificar isso, através do tipo corporal. Absurdo isso pensar hoje, né? Não é verdade? Mas foi uma teoria que já foi existente e foi muitas vezes aplicada. Muita gente foi presa por causa do seu tipo corporal. Opa, você tem uma orelha aqui que parece padrão de um criminoso. Está preso. Absurdo pensar isso hoje, né? Mas já existiu isso. Acreditava que o crime era uma patologia natural. Então, meu aluno, aqui nesse caso, resposta letra A, que para ambos as forças sociais eram mais importantes do que as forças individuais. Beleza? Já gabarita aí, questão muito boa, muito importante para oficial. Próxima questão, meu aluno, a gente vai ter aqui, que é o seguinte. 2018, BFC, também PM Paraíba, soldado combatente, a década de 1950 marca um período de transição, tanto na sociedade brasileira quanto na nordestina e na paraibana. É nesse contexto de mudanças que nasce e se consolida o movimento das ligas camponesas. Meu aluno, as ligas camponesas da Paraíba, elas nascem como um movimento local que tem uma condição de pensamento e objetivo semelhante ao movimento sem terra. Só que, como eu falo, né, de forma regional, de forma local. Já que o MST está espalhado de forma nacional, nosso país inteiro, e também em outros países da América Latina, ele tem essa força, já que não tiveram reforma agrária também. Então, cuidado aqui nessa situação, tá? O que uma liga camponesa busca, basicamente? Redistribuição de terra, agricultura familiar, o fim do plantation, que é a questão da monocultura para os latifúndios, exportação. Ele frisa muito disso a questão de uma agricultura local, sobretudo familiar e de produção que consiga ser autossustentável. Eles querem, claro, plantar para conseguir vender, já é a sua renda. Mas o ideal, pelo menos na teoria, para a Liga Camponesa, cuidado com suas opiniões pessoais, na teoria é conseguir plantar para comer, tá certo? Então vamos lá. Sobre este movimento social do campo, há assinala alternativa. Vamos ler aqui. As ligas camponesas na Paraíba tiveram amplo apoio da Igreja Católica, do sistema judiciário, da Secretaria de Segurança Pública e dos latifundiários locais. E aí, mano, certo ou errado? Certo ou errado? Amigo, você deve estar safo a essa altura. Isso aqui é um absurdo. Falar que camponês tem apoio de Secretaria de Segurança Pública, latifundiário, eles são totalmente contra eles. Eles querem pôr fim nisso, tá certo? Conseguir redistribuir essas terras. Absurdo afirmar isso. E apoio também da Igreja Católica. A gente sabe que na história do Brasil, a Igreja, sobretudo católica, foi quase sempre muito aliada a esses latifundiários. Pela questão de facilitar a catequese, ela favoreceu e apoiou também a colonização do nosso país e dentre outros fatores. Então afirmar ela hoje que ela apoia a Liga Camponesa de forma alguma, tá certo? Questão erradíssima. Vamos embora, meu aluno, aqui, seguir. Próxima questão. O texto inicial é o mesmo, então vamos continuar aqui, tá? Sobre este movimento social do campo, as ligas camponesas na Paraíba, assinale a alternativa. Vamos lá. As ligas camponesas tiveram como finalidades, vamos lá. Primeira, acabar com o analfabetismo rural através da criação de escolas. Também, prestar assistência técnica agrícola e assistência jurídica para casos de exploração do trabalhador rural, entre outros. Meu aluno, vamos lá. Objetivo entre elas, a gente pode ter também a questão da distribuição de terra, melhoria da qualidade de vida para o homem rural, o homem do campo, e também essa questão do fim do analfabetismo rural, que é um problema sério no nosso país. Tanto é que as taxas de não alfabetização são altíssimas nos interiores de estados do nosso país, certo? Então é uma coisa muito séria e realmente as ligas camponesas elas focaram nesse entendimento e buscaram alcançar esse tipo de comportamento. Questão completamente certa, meu irmão. Beleza? Vamos embora aqui. Próxima questão, questão 4. Vamos lá. A história das funções da polícia no Brasil
passa por muitas transições ao longo do tempo. Vamos embora. Levando em consideração os preceitos atuais e o foco no desenvolvimento da segurança pública, as funções policiais na atualidade buscam. Vamos embora, vamos encontrar aqui quais são as funções policiais para a sociologia no nosso país, tá certo? A. Atuação sobre os interesses majoritariamente dos representantes do Estado e com atuação omissa com a população. Vamos lá, simbora. Se eu falo que ele está com interesse majoritário do representante do Estado, logo ele está de forma a não focar o povo. E ele, na verdade, ele ainda piora isso ao final da alternativa. Atuação omissa com a população, ou seja, deixar de lado a população. Não é nossa alternativa aqui, já ficou claro isso. A B. Imagem construída ligada apenas à repreensão e violência. Meu aluno, esse é o objetivo da força policial no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que, por muitas vezes, a polícia tem essa imagem negativa, por alguns casos isolados, de violência e repreensão, certo? Mas não é a imagem buscada das forças policiais no Brasil, esse elo de violência e também de repreensão à comunidade e ao povo, tá certo, meu aluno? Alternativa C, já vimos que a A e a B está incorreta. A C, construção de uma atividade policial com vistas a promover e garantir a plena cidadania. Opa, opção interessante, não é verdade? Polícia Militar, forças policiais, sejam civis, militares, federais, até mesmo rodoviárias, buscar, nesse sentido, garantir a cidadania, direito ao cidadão exercer o seu poder de escolher ou não escolher o seu líder político. É um ponto interessante isso, vamos analisar as demais alternativas. A D, defender que é dispensável, ou seja, dispensa-se que a atuação policial seja pautada no respeito à dignidade humana. Então, é opcional respeitar os direitos humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana. Meu aluno, não é. Alternativa D está errada. E atuar de maneira isolada, ou seja, individual, sem outras instituições ou mesmo a sociedade civil na promoção da segurança pública. Meu aluno, você que está safo aí, estuda também direito constitucional, vê lá no artigo 144, que é dever e responsabilidade de todos garantir a segurança pública, tá certo? Existem os órgãos lá no rol que fazem parte, claro, já vê, né? Polícia Federal, Rodoviária Federal, PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e hoje também a Guarda Municipal, certo? Mas é direito, dever de todos, responsabilidade de todos garantir a segurança pública, beleza? Então aqui nesse sentido, nossa resposta vai ser a letra C, que vai falar sobre a questão de garantir a plena cidadania dos cidadãos do nosso país, beleza, meu aluno? Vamos embora aqui, próxima questão.